O governo decidiu enquanto você curtia o domingo pode afetar suas apostas, seus investimentos e o que sobra no fim do mês. E ninguém te contou isso no Jornal Nacional. Em uma reunião secreta que durou mais de 5 horas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se trancou com os líderes dos partidos no Congresso. O assunto? Dinheiro. Olha, eu acredito que foi uma reunião histórica, uma reunião muito importante, porque foi uma reunião conjunta. É a primeira vez que eu participo de uma reunião conjunta das duas casas. Muito dinheiro. O polêmico decreto que aumentava o IOF vai ser totalmente revisto. Isso não significa que o governo vai abrir mão de arrecadar. Pelo contrário, vem mais cobrança por aí e com mira certeira em 3 alvos. 1. As bets, casas de aposta online que explodiram no Brasil. 2. As fintechs, os bancos digitais que muita gente usa no dia a dia, descendo 3. E os títulos de crédito que até agora tinham isenção de imposto, como LCI e LCA. Uma medida que vai ser tomada, uma medida provisória, que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro. É uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimento sobre títulos e temas afins, né? Inclusive vai entrar um aspecto que nós vamos explicar amanhã com mais vagar na questão das bets, né? Nós vamos apresentar os primeiros dados coletados da regulamentação das bets, apresentar para o país o tamanho desse mercado. O plano é claro, eliminar ou reduzir algumas alíquotas do IOF, mas compensar tudo com novas taxações. Inclusive, o governo vai propor o fim de alguns benefícios fiscais e cortes de isenções que podem chegar a 10%. Isso é parte de uma estratégia para equilibrar o orçamento de 2025. Mas tudo ainda precisa passar pelo crivo final do presidente Lula. E o recado do governo é direto. Ou arrecada mais, ou os gastos públicos saem do controle. E isso inclui temas pesados, como aposentadorias de militares e super salários de servidores. Recalibragem, né? Um novo decreto que vai ser recalibrado junto com a medida provisória. Né? Então todos os itens vão ser todos os itens vão ser revistos. Porque a diferença de 0 para 17,5 vai ser reduzida, mas não vai ser nós não vamos cobrar um imposto de renda que paga todo o título público, por exemplo. Hoje não vai ser zero a alíquota, mas não vai ser 17,5. Já tem um número? Então, vai ser 5. Vai ser 5. Mas o que mais? Além da LCA, tem outros títulos que são isentos? Os isentos todos. Todos os isentos. Mais alguns? Todos os isentos. Todos os isentos passarão então a ter uma cobrança de 5%? Vão passar a ter uma cobrança. Então eles vão manter uma distância grande com os títulos públicos em geral, mas não permanecerão isentos mais, porque estão criando uma distorção no mercado de crédito no Brasil. Inclusive com dificuldades para o Tesouro Nacional. Né? Às vezes tem empresas que, em função dessa enorme isenção, ficam com um crédito mais barato do que o próprio Tesouro Nacional. Então, isso é uma distorção que está sendo corrigida. A alíquota das bets também vai estar nessa mesma... Tudo na mesma MP. 18. Qual é a alíquota das bets? 18. De 18. Mas isso é sobre a empresa, não necessariamente sobre o prêmio. Né? É sobre o GGR. Tá, da empresa então. Não, o GGR é a diferença entre o que se paga de prêmio e o que se arrecada de aposta. Essa diferença é que vai ser objeto. Você vai tributar também? Vai haver uma aproximação da alíquota dos bancos de todas as instituições financeiras. Hoje as instituições financeiras pagam 3 alíquotas. A de 9, né, pensando no contribuição social sobre o lucro líquido. 9, 15 e 20. A de 9 não existirá mais. Então vai ficar entre 20 e 15. Então, vai ficar ou 15 ou 20.
São duas... 4 pontos? Oi? É, o senhor falou de 4 pontos. 4 pontos, só falou em 3, né? Não. É que estão me pedindo para detalhar a MP. A MP é um ponto. É um ponto. Bom, indo para o terceiro ponto, nós concordamos aqui na redução do gasto tributário, né? Em pelo menos 10% dos gastos tributários de natureza infraconstitucional. Então isso está mais ou menos pacificado também entre os... Obviamente que tudo que eu estou dizendo vai ser objeto de deliberação do Congresso como um todo, né? A iniciativa do Executivo está sendo feita com base naquilo que foi ouvido aqui dos dois presidentes e dos líderes que participaram da reunião. Mas, obviamente, que todos eles vão voltar para suas bancadas para analisar as propostas. Ela tem uma tramitação. Nada da medida provisória entra em vigor imediatamente, né? Então, porque tem a noventena e tem anualidade em alguns casos, no caso de imposto de renda. E o decreto do IOF, quando é revisto, ele é revisto com efeitos imediatos. Tá certo? Então, só para deixar a coerência, né? Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Bom, vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor para a saúde financeira do país do que aquilo que foi feito. E isso, na minha opinião, melhora muito as condições de sustentabilidade das finanças públicas. Vai ter exceção dessa... Outra coisa que nós vamos mexer também... O que vai ser feito com o decreto? Ele vai ser revogado? Como é que funciona isso? Um decreto substitui o outro. Isso, vai ser feito amanhã isso. Eu vou esperar o presidente Lula voltar, né? Ele volta terça de manhã. Tem previsão para isso para ele? Não, eu vou... um assunto desse, né? Ele sai de viagem volta de viagem amanhã à noite. Então, terça de manhã ele deve estar em Brasília e eu submeto a ele o que foi acordado aqui. O senhor falou que seriam 4 pontos. Então, a medida provisória, a recalibragem do decreto nos termos que eu coloquei, a questão do gasto tributário e a questão do gasto primário. Tem muitas iniciativas que nós já mandamos para o Congresso, algumas estão em tramitação, outras foram consideradas por alguns parlamentares, mas que não falavam em nome do todo, sequer das suas bancadas, que ficaram de consultar suas bancadas. E o que nós nos dispusemos a fazer é o seguinte: vamos fazer uma nova reunião sobre gasto primário, né? Mas já tendo um feedback das bancadas sobre quais os temas que vão ser enfrentados, daqueles que já tramitaram, estão em tramitação ou podem vir a tramitar, né, de acordo com o pulso. Em outras palavras, se você acha que não vai ser afetado, é melhor assistir esse vídeo até o fim, porque a conta vai chegar. E talvez mais cedo do que você imagina. Compartilha esse vídeo com quem investe, aposta ou simplesmente respira a economia. Porque o jogo virou, e o próximo a pagar pode ser você.